Olá, meu povo. A graça e a paz seja com cada um de vocês que me ouve agora e com seus familiares. Hoje eu quero pensar com você novamente sobre bênção. Esse assunto é extremamente importante para nós. E pensando na questão de que são os pais que abençoam os filhos, em primeira mão, depois tem os líderes eclesiásticos também, que abençoam, professores podem abençoar, se forem professores conectados com autismo. Mas, em especial, a bênção dos pais sobre os filhos fazem tremenda diferença, porque esta bênção diz respeito a todas as áreas. É sempre bom lembrar, como o Senhor tem lembrado de Malaquias 4, o último capítulo do Antigo Testamento, no qual o Senhor está falando dos últimos dias, onde ele está falando do juízo, do dia de juízo sobre a terra, onde ele fala de muita morte dos rebeldes, onde ele fala que os rebeldes vão ser transformados em cinza, ou seja, mortos pelo fogo, e onde ele fala que nos últimos dias ele enviará Elias, ou alguém que é alguém na unção de Elias, que vem com o ministério de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, isso é extremamente importante e crente em Cristo precisa saber disso e viver isso, ter cuidado com isso, para praticar aquilo que a palavra orienta. Então, a bênção dos filhos vem através dos pais. E é importante que a gente entenda desse assunto. E eu quero, então, hoje ler com você sobre a bênção de Jacó sobre seus filhos, seus 12 filhos. Isso está em Gênesis capítulo 49. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 28. Gênesis 49, de 1 a 28. Diz assim: Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Depois chamou Jacó. Depois de quê? Ele tinha abençoado os filhos de José. Ele passou para os filhos de José, que é Manassés e Efraim, a bênção de Jacó e de Isaac, e dele. Então, um foi passando para o outro. E ele passou para os seus netos, que ele tomou como filhos. Ele disse para Moisés: Os teus 2 filhos são meus. Isso está no capítulo 48, verso 5. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, isso significa que José teve outros filhos, provavelmente, mas ele diz: esses 2 que tinham nascido antes de eu chegar são meus filhos. Por que Jacó fez isso? Para colocar o nome dele nesses netos. Por quê? Porque a geração de José daí a pouco ia passar. Então Jacó já estava prevendo o futuro, já estava lançando a bênção sobre os netos para que a bênção não morresse. E Jacó tinha muitos filhos, tinha 12, além da Diná. E como que ele ia distribuir essas bênçãos? Que Abraão deu para Isaac, que era um só. Que o outro, Ismael, o Eterno disse que não seria para ele. Mas ele abençoou Ismael com outras bênçãos lá. Isaac teve Esaú e Jacó, então também estava direcionado quem levaria a bênção, que era Jacó.
agora com 12 filhos. Então, o que ele faz? Não passou essa bênção para um dos filhos, ele distribuiu entre os 12, mas essa bênção específica de Abraão e de Isaac, que vem de Abraão e de Isaac, ele lança sobre os seus netos, que ele toma como filhos. Portanto, é como se Jacó tivesse 13 tribos e não 12. Mas uma tribo ficou sem herança de terra, que era a tribo sacerdotal. Então vamos continuar lendo aqui. Eu quero que você preste atenção que Jacó chama os seus filhos, ele está próximo da morte, ele não diz assim, venha que eu vou abençoá-los. Ele diz assim, ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Então, a bênção, ela é profecia. O que é a profecia? Não é relatar antecipadamente o que vai acontecer depois? Então, a bênção é isso. A bênção diz o que o outro vai ser. Eu verbalizo, eu dou o verbo para acontecer na vida do outro. E isso é profecia. Porque vai acontecer no futuro. Mas para acontecer precisa ser dito. Então ele faz isso com os filhos, ele os chama e ele dá a bênção para eles. Ele dá as profecias de como será a vida de cada um. E ele diz que isso vai acontecer nos derradeiros dias. Aí ele diz, ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então o contaminaste, subiste à minha cama. Preste atenção nisso. Que diferença fazia se Rubem não tivesse deitado com a concubina de seu pai? Que bênção ele podia estar recebendo aqui agora? Aí o pai está dizendo que ele vai ter problemas. Então o pai não dá uma bênção diferente, uma coisa grandiosa, maravilhosa, para alguém que tem coragem de fazer esse tipo de coisa. Trair o próprio pai. Ou seja, alguém que é direcionado pelos impulsos, guiado pelos impulsos, né? E não importa quais são os princípios, qual é a lei, está disposto no momento de um impulso a abrir mão de tudo. De todas as normas, de toda a lei, por causa do seu impulso. Foi isso que aconteceu com o Rubem. Claro é que coisas boas aconteceram também, porque Rubens não era esse resumo. Rubens era um monte de coisa. Rubens era cheio de coisa boa, Rubem, né? Como neto de Abraão, bisneto de Abraão, neto de Isaac, filho de Jacó. Verso 5. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumento de violência. No seu secreto conselho não entre minha alma. Com a sua congregação, minha glória não me ajunte. Porque no seu furor mataram varões e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Prejuízo também
para quem matou com grande violência. Simeão e Levi são aqueles dois que destruíram uma cidade porque um príncipe viu a irmã deles, Jacó só teve uma filha, Diná. E um dia ela saiu para ver as jovens da terra e o príncipe a viu, pegou ela e deitou-se com ela. E isso era uma abominação para os hebreus terrível. E aquele príncipe, ele amou extremamente a Diná. E ele foi ao pai dele: pai, eu quero me casar com a Diná, eu quero a Diná como minha esposa. Vamos conversar com o pai dela, eu quero ela. Essa é a mulher que eu quero para mim. É a minha esposa, eu a quero como minha esposa. E eles então foram conversar com Jacó e seus filhos. E então ele expôs o que aconteceu e falou da sua intenção. Falou: eu amo Diná, e eu quero me casar com Diná. E o pai também, o pai e o filho se envolveram nessa tentativa de casamento. E o Jacó aceitou. O Jacó concordou em ceder a filha. E o príncipe ele falou assim: olha, me peça um dote, e peça um dote expressivo, que seja algo significativo. Não economizem ao pedir, porque eu darei qualquer coisa que vocês pedirem, pagarei qualquer valor para eu me casar com a Diná. Aí os irmãos dela disseram assim: o que nós queremos de você é que você circuncide, porque a nossa irmã não vai se casar com um incircunciso. Nós não permitiremos. Ele amou essa ideia. O coração dele ficou prontamente preparado para executar isso. E ele fez de imediato, no mesmo dia. Ele e o pai voltaram para casa. Ele e o pai circuncidaram. E ele mandou que todos os homens da cidade circuncidassem. Mandou anunciar isso de forma que todos ficassem sabendo. Anunciou na porta da cidade, porque é onde sentava o rei para receber o povo, para ver o povo sair, entrar, para ter contato com a multidão. Então, todos fizeram isso. Só que esses irmãos estavam de má intenção. Porque no terceiro dia da circuncisão é um dia de dor terrível. As pessoas, os homens não têm força, eles ficam adoentados, eles ficam fracos, porque a dor é muito grande no terceiro dia. E aí eles esperaram chegar o terceiro dia e pegaram as suas espadas, e em 2 eles mataram todos os homens, porque eles estavam de repouso, recuperando. Mataram tudo. E pegaram todos os animais da cidade e levaram para si. Pegaram também as crianças e as mulheres. Eles acabaram com a cidade. E pegaram a Diná e levaram para casa. Isso tudo porque eles ficaram revoltados pelo que o príncipe fez com a Diná. Embora o príncipe tenha tido essa atitude de arrependimento e de querer casar com a Diná, de amar a Diná. E aconteceu isso. Então Jacó, ele também reprovou, ele não fez nada lá, só falou: vocês me deixaram em uma situação difícil. Vocês criaram um problema e nós somos poucos, esse povo vai nos perseguir, vai nos matar. Esse povo é outros povos, né? De outras cidades. Mas ele guardou isso e no dia da despedida, às vésperas de sua morte, no dia do lançamento da bênção sobre os filhos, ele vai trazer esse assunto. Que terrível, que triste.
coisa triste o Rúben ouviu, porque o que ele fez há muitos anos atrás ficou guardado para esse dia. Se Jacó não cobrou antes uma atitude, agora ele faz isso aqui. Isso prejudicou, porque isso não foi reparado. E Jacó então teve o cuidado de não dar bênção, que seria um desperdício na mão de quem tinha coração capaz de fazer esse tipo de coisas. Coração violento, ou coração capaz de trair o próprio pai, em momento de descontrole sexual. Mas vamos prosseguir, a bênção agora vem para Judá. Olha quantos versículos Judá falou. Olha o tamanho do texto da bênção que Jacó profetizou sobre o seu filho, lançou sobre o seu filho. Olha a profecia sobre Judá. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Porque Judá era a tribo real. E eu quero falar uma coisa aqui sobre Levi. Apesar dessa bênção de Jacó, apesar de muitos prejuízos, Levi veio a ser a tribo sacerdotal, de onde vieram os sacerdotes. Então, Judá recebe, no verso 9, o título de leãozinho. Judá é um leãozinho. Judá, você é um leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho. Quem o despertará? Ou seja, Judá era valente. Judá, quando ia para um propósito, ele não voltava ao seu propósito. Ele alcançava o que queria. Esse perfil, essa personalidade, os filhos de Jacó já mostravam. E com base nisso, Deus foi mostrando a Jacó o que eles seriam, o que ele faria através deles. Verso 10, ainda sobre Judá, o cetro não se arredará de Judá. Cetro é o bastão, é o instrumento do rei. Nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Ele lavará o seu vestido no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Olha a abundância profetizada sobre a tribo de Judá, além de profetizar a realeza, profetiza abundância. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Oh, mais abundância. Então teria muitas cabras, muitas ovelhas, muitas vacas, porque haveria leite em abundância. Zebulon habitará no porto dos mares e será como o porto dos navios. Olha só. E nós vemos isso no tempo de Yeshua, nós vemos Zebulon lá morando nas regiões marítimas. E o seu termo será em Sidom. Issacar é um jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. Olha, sentido de serviço.
E viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e abaixou seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de tributo. Profecia. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Olha as estratégias do guerreiro. Dan seria um valente, um guerreiro. A tua salvação espero, ó Senhor. Olha que frase linda que ele solta aqui no meio das profecias, no meio das bênçãos. A tua salvação espero, ó Senhor. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. Então, Gade seria vencido aparentemente, mas no final a vitória seria dele. Dia zero, seu pão será abundante e ele dará delícias reais. Naftali é uma cerva solta, ele dá palavras formosas. Agora, olha a bênção de José. Olha o tamanho do texto dedicado a José. José é um ramo frutífero junto à fonte. Olha só, José com o resultado daquele que medita dia e noite na palavra do Senhor. Que ele é um ramo frutífero, como se estivesse junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro, ou seja, vai avançando, não há limite. E não foi assim que esse sujeito foi no Egito? Foi produzindo, alimentou todo mundo, não deixou ninguém morrer de fome por causa de... Com aquela fome toda, o povo não morreu, porque José cuidou. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam, e o aborreceram. Está falando das angústias que ele teve. O seu arco, porém, susteve-se no forte. E os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente. Ele foi afligido? Foi. Aborreceram ele, mas o arco dele ficou, susteve-se no forte. E os braços dele foram sustentados pelo valente de Jacó, que é o Altíssimo, de onde é o pastor e a pedra de Israel. O pastor e a pedra são títulos importantes relacionados a quem? Ao valente Yeshua. Ele é o bom pastor e ele é a pedra fundamental. A pedra sobre a qual tudo que vai ser construído precisa ter ela como fundamento, para não cair. Pelo Deus de teu Pai, o qual te ajudará, olha, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos do céu de cima, com bênção do abismo que está debaixo, com bênção dos peitos e da madre. É bênção de todos os lados. Isso aqui é referência à bênção que veio de Abraão, de Isaac, que ele lançou sobre os seus netos, mas isso vinha através de quem? Quem foi que teve filho? José. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Foi a história de José. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Coisa boa, né? Repartindo o que conseguiu. Todas estas são as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou.
A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Isso é importante. A bênção ela tem destino certo, alvo certo. Não se pode dar a bênção de José para Levi. Não vai dar certo, é desperdício. E quem é que sabe a bênção certa? Somente o Altíssimo. Então a bênção ela é dada pelo Senhor e ela é proferida pelo Pai, pelo abençoador, que naquele momento é verbo de Deus para profetizar aquilo que o abençoado será, aquilo que será feito através dele. Então nós temos que ter esses conhecimentos sobre bênçãos, e eles estão na Bíblia, é só ler. E entender que a bênção ela não é somente o desejo do abençoador, o desejo do pai, o desejo da mãe, o desejo do pastor, não. A bênção é a vontade do Eterno. Quando alguém dá a bênção, tem que saber especificamente qual é a bênção e para quem ela se dirige, para não acontecer de dar poder e autoridade à pessoa errada. Porque aí aquilo que seria bênção se torna em problema, em dificuldade. Fica-se então com esta meditação, fique aí com as palavras do Eterno Pai, e que você também seja fortalecido pelas mãos do valente em todas as lutas que você tem a enfrentar, e que você esteja confiante em dizer para o Senhor: a tua salvação espero, ó Senhor. Gênesis 49, verso 18. Pai, nós queremos receber a bênção certa. Sabemos que a bênção tem alvo certo. Ela é específica para a pessoa. Nós queremos ser abençoados com a bênção certa, aquilo que vem da boca do Senhor. Nós não queremos o que vem da boca dos homens. Nós queremos que a bênção, que a palavra do Senhor a nosso respeito saia da boca de alguém para ser proferida sobre a nossa vida. Que a profecia seja dada exatamente do jeito que o Senhor mandou. E que a nossa boca só profira a bênção que o Senhor mandou, direcionada à pessoa certa. Que cada bênção proferida por nós seja coerente com o alvo, com a pessoa relacionada a ela. Nos dê sabedoria nesse assunto, Pai. Nos dê sabedoria nesse assunto, para manifestarmos a vontade do Senhor, a profecia do Senhor, o verbo do Senhor sobre as pessoas. E, Pai, nós temos o conhecimento que o Senhor nos dá. E nós queremos o conhecimento que o Senhor nos dá. Guarda esse povo que me ouve. E eu quero agora dizer para você que está me ouvindo que isso que nós vimos em Gênesis 49, de que a bênção ela tem alvo certo, de que ela é uma profecia, ela não é uma coisa qualquer, ela não é um desejo vazio. A bênção precisa ser a vontade do Senhor para aquela pessoa. Nós temos em Hebreus, no capítulo 11, o verso 20. A prova também, mais uma referência de que a bênção é profecia. Está escrito assim, Hebreus 11, 20. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú,
no tocante, ou seja, referente às coisas futuras. Então, bênção é profecia. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Ele teve fé de que o que ele estava falando vinha do Altíssimo e de que ia se cumprir. Oh, glória ao Eterno Pai. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fique então nesta paz de Yeshua, todo aquele que confia nele, e até o próximo áudio, em nome dele. Amém.